Publicado pela editora Companhia de Freud. Pode gravar sim, tá? Então, é um caso clínico que foi apresentado pela Silvia Amigo, num evento que eles fizeram, com base em muitos trabalhos dessas 5 pessoas, tendo Isidoro Veg à frente, os discursos e a cura, tá? Vou mostrar o livro aqui. Então, O efeito de borrar o fundo não apareceu a imagem que você colocou. porque eu botei para borrar o É, fundo, você está borrando o fundo. Blur. não vou conseguir tirar agora, não sei como é que tira. É no vídeo que está no No vídeo, computador, na né? setinha do lado direito. Setinha do lado direito tem assim, select Desfocar meu content. pano de fundo. Isso, agora foi, agora foi. Agora Saiu? você pode botar Tá. o livro aí. Olha só, qualquer coisa, pode pedir para a distribuidora lá em Belo Horizonte, a Artesã, Ah, é. Eu acho se que é um livro quiser que o vale livro. muito a pena ter. Os Discursos e a Cura, Isidoro Vec. E se alguém quiser, só me pedir, pode mandar para o Alexandre, porque a gente não tem os contatos de todo mundo, ou então olhar lá naquelas listas dos grupos da escola que tem os contatos, e aí pode mandar direto se quiser. Então, vamos lá. Cadê a minha folhinha aqui? Então, bom, o candidato à análise, que a Silvia Amigo relata, era um homem jovem para ser considerado adulto. Aí ela diz o seguinte: alguém que terminou as operações de escrita da falta, que chegou ao ápice de suas anotações literais de seu lugar no outro, no grande outro, o que equivale a dizer que ele encontrou um lugar no outro, no grande outro. O outro descompletado, foi esse o termo que está traduzido. Justamente na medida em que foi produzido um buraco que manifesta que o sujeito faz falta ali. Então, a analista diz que, embora ela não pensasse que ele tivesse cumprido todos os passos para se tornar um adulto, ele era suficientemente grande física e psiquicamente para não estar ineludivelmente ligado ao outro real. Não se tratava, no entanto, de uma criança, era um sujeito adolescente. Há 2 momentos de conflito edípico com o outro. Um na primeira infância, onde ocorre o primeiro despertar sexual, e o outro no segundo retorno edípico, ou segundo despertar sexual, onde o sujeito volta a passar pela alienação ao outro, dessa vez munido de alguns títulos acumulados na primeira trama, né? Isso ocorre na adolescência. Nas primeiras entrevistas, o jovem disse que ia muito bem, que é bom estudante, que pratica esportes e que já ganhou muitas competições, que tem muitas mulheres e que elas andam atrás dele. Tudo verdade, diz a analista, acrescentando que ele é o típico bom moço, inteligente e que não contaria mentiras. Quer dizer, há uma verdade nisso que ele diz, que é uma verdade vista por ele, né? De início notei em seu relato um acentuado humor delirante. Para ele não bastava ser um bom hóquei, mas tinha que ser aquele capaz de domar o chamado cavalo louco de sua estrebaria. Ninguém se habilitava a montar o tal cavalo e o jovem adolescente se impôs à tarefa, tendo tido alguns acidentes sérios. Nas palavras da analista, o rapaz estava um pouco louco e tinha passado um pouco da conta. Eu achei muito curioso que eu vivo dizendo que eu sou um pouco louca, que eu não digo que eu sou totalmente louca. E eu não acho muito comum usar esse termo, e ela usa aqui se referindo a ele. Nas entrevistas, fica claro para o analista que o jovem não está bem e que ele não se questiona a respeito de nada. Ele não questiona estar ali falando sobre o cavalo louco, nem ter montado tal cavalo. As questões seriam a oferta de sua, as questões, quer dizer, não havia a oferta da divisão subjetiva dele, né, da divisão do sujeito. Mas nada, nenhuma questão era oferecida. Era o que ela esperava, o que se espera numa análise, né? Ele ainda não havia até então ordenado sua linguagem em discurso do analisante, que é o discurso da histérica.
É o discurso que faz desejar. Ele também contava de seus planos sobre os estudos que pretendia seguir após encerrar o que aqui chamamos de nível médio, aqui no Brasil, né? Ele queria chegar à conclusão se Deus existia ou não. O que, sem dúvida, não é uma questão qualquer. E ele acreditava que encontraria a resposta em seu curso universitário. O que ele. Não, o que a analista era livre, sei lá. Bom, a demanda dele para analista era por um significante mestre. Ele pedia à analista um alívio, né, mas demandava um significante mestre, né? Toda pessoa que pede um alívio, ela quer exatamente um significante a mestre, isto é, um bem comum de acontecer na clínica, uma coisa bem comum de acontecer na clínica, né? Fica ali o analisante esperando que o analista tenha uma resposta, né? E um caminho que ele possa seguir. E é tudo que o analista não pode entregar. Então, ele pedia alívio, mas não ofereceu ao analista sua divisão de sujeito. Ele também não contava nada sobre sua família. A analista relata que deixava ele falar e, quando dava uma pausa, ela perguntava sobre como andavam as coisas com a mãe, com o pai, se havia irmãos. E aí ele ia contando: tem uma família padrão, papai, mamãe, um irmão menor, e que isso está ok, tudo bem, nota 10, tudo 10. Vou retomar aqui no livro. Então, certamente, isto me fecha, ela diz. O que a família me diz não corresponde à indiferença que ele tem, e não tenho a menor ideia do que se passa com ele. Por quê? Porque não está me mostrando a sua divisão do sujeito. Então, ela vem insistindo nisso e o tempo está ali passando também. Aí ela diz o seguinte, que o discurso da histérica ou do analisante, né, é um discurso que produz saber. Este rapaz, neste momento, não produz nenhum saber, limita-se a fornecer informações quando lhe pergunto algo. Aí ela fala sobre isso de ficar entrevistando a pessoa, fazendo fala das questões de anamnese, que para a psicanálise isso não é um caminho interessante, né? Uma das coisas que me traz um incômodo na clínica é exatamente aquela pessoa fica ali, não fala, fala de coisas aleatórias, né? E assim, quando há um silêncio, eu dou um tempo no silêncio, e aí a sua família? E aí a pessoa também não desenrola, né, o tema. Então, para mim, é extremamente desagradável. Olha o meu ato falho. É muito desagradável, até porque a minha vida foi muito de entrevistar, né? De ter que entrevistar as pessoas na área de comunicação. E ali na área de comunicação você tem outra coisa que você quer daquela pessoa, né? E na análise, para você fazer as perguntas, é, ai, como é que é a sua família? Como é que é seu pai? Ah, então me conta um pouco da sua infância, né? É uma coisa que você busca uma subjetividade fazendo perguntas objetivas. Uma coisa nunca vai corresponder à outra, né? Bom, ela disse que fez várias intervenções durante as entrevistas, não eram interpretações, né, eram intervenções para convocá-lo ao lugar de analisante. Que isso também é outra coisa, a gente fica ali tentando, a gente fala uma coisa para ver se acontece algo, né? E tem casos que as coisas demoram muito mesmo. Então, ela disse, eram manobras das entrevistas, onde se trata de montar a cena analítica e de criar o espaço transferencial para que o paciente possa mostrar a sua divisão desejante. O humor havia sido, por exemplo, um pilar das entrevistas. Ela fala muito da questão do humor dele, né? Quando ele afirmava que na sua família tudo era fantástico, ela também usava o humor. Ela dizia assim: Nossa, você é uma pessoa de sorte, né? Muito difícil alguém ter uma família tão perfeita como a sua. O que irá suceder então, manifestando pela primeira vez sua divisão de sujeito e depois de muitas entrevistas, pondo no lugar de agente sua barra de sujeito?
é que me contará que, na realidade, há algo que quer me dizer. Ele fez um apelo a mim, porque há momentos em que tem crises, e nessas crises já se pode ver a divisão subjetiva, no que ele relata. Por exemplo, na disjunção acerca de ser Superman, ou o supermenino do cavalo louco, ou se é o simples ser humano que padece de crises como qualquer filho do vizinho. Passa tão mal com as crises que comenta que em meio a elas começa a duvidar de tudo e não consegue fazer duas coisas que são a sua paixão, que é não pode estudar, e para ele estudar é uma paixão absoluta, e não consegue arranjar garotas. Em meio a essas crises, soava uma voz que a analista determinou e percebeu claramente que não era uma voz alucinatória, mas uma voz interior como a do supereu, uma voz endopsíquica, uma voz que lhe dizia: és homossexual, és impotente, vais perder um dedo, vais perder um olho, e também Deus não existe, que se enlaça com a preocupação enigmática da existência de Deus. Alexandre, coloca para mim o slide 1, por favor. Então, nesse momento, né, ao me contar isso, neste momento, então ele monta pela primeira vez sua posição histérica diante de mim. Então, aqui no discurso histérico, que é o que está embaixo à esquerda no slide, é S barrado, né, que vai em direção a S1, S2, deixa eu falar em seguida aqui na IA. Isso tudo eu tinha já planejado trazer como, digamos, o que que significa cada um dessas letras, mas a gente resolveu pelo caso clínico, então vamos indo, né? Então, poder-se-ia descrevê-lo da seguinte maneira: ele oferece sua divisão desejante, oferece-se barrado, quer dizer, sem saber por que lhe acontece o que acontece. Dirige-se ao analista buscando um significante mestre, um significante que o alivie. Quer dizer, no lugar do grande outro está situado o S1. Estão vendo ali? Os discursos sempre andam nessa direção das setas. Então, de S barrado para S1, ele começa a produzir saber. E o objeto A de sua divisão desejante está recalcado sob a barra do recalque. Essa barra, né, é essa barra do recalque. A partir desse momento, ele ingressa claramente na análise, porque ordena seu discurso como histérico. Às vezes, leva-se muito tempo para um paciente poder montar essa combinatória. Enfim, ele chegou a isso. Então, como se pode observar, o analista no lugar do outro é chamado a encarnar o significante mestre, é chamado a explicar, a dar uma solução. E durante muito tempo, o analista se aceita a solicitação transferencial, deverá aceitar ocupar este lugar sem se crer nele, mas aceitando, né? Isso tem muito a ver também com o Saint Blanc, quer dizer, ele fica ali num lugar de suposto saber, como ele tem a resposta, mas o analista não pode, de fato, incorporar isso como algo da sua verdadeira posição. Eu acho que agora podia tirar. A gente depois vai mostrar de novo. Nessa época, ele começa a desenrolar um saber, porque esse discurso histérico produz saber. Então, com esse desenrolar de saber, começará a emergir a história com a sua mãe. Sua mãe, essa que estava tão 10, quando ele completou 13 anos, ela ficou louca quando ele quis convidar a primeira namoradinha, na qual ele havia dado uns amassos. A mãe não somente não o permitiu, como acrescentou depois que a garota era uma puta, que era uma louca.
o que ficará nítido é que, na realidade, a mãe não se importava que tivesse mulheres, e com efeito ele tinha muitas, mas namorada, essa categoria de mulher que se leva para entrar na casa da mamãe, isso jamais. Ou seja, que ele era um homem que podia se deitar com mulheres, mas não podia, sob pena de perder o amor da mãe, amar uma mulher. Isso era claramente uma indicação de sua mãe que fazia com que fosse muito Dom Juan. Claro que diante da mãe se via reduzido a ser isso, que a voz lhe ordenava, maricas, impotente, perdedor de partes do corpo, entregue às mãos de Deus. Então, numa clássica posição histérica e pedindo-me soluções, começa a produzir saber sobre sua história que ele necessita produzir. Como se vê, isso não tem nada de ruim. Produzir saber é um momento muito importante de uma análise. Enquanto produz esse saber, ele vai se apropriando dos significantes mestres que decidem seu destino. Quer dizer, seu inconsciente começa a se ordenar em torno dos traços unários de sua história, que tem a ver com o desejo tão peculiar desta mãe que se faz de louca. Ou seja, empurra-o para o que se chama de degradação da vida erótica. A mãe por um lado e as loucas por outro. O problema é que, nestes termos, é impossível uma solução para a posição sexual, já que, diante da mãe, era impossível se mostrar homem com uma mulher. Neste momento, ele produz sonhos. Instalando-se uma primeira rotação, pode botar de novo o mesmo slide, Alexandre. Então, aqui produz uma primeira rotação. Bom, ele começa a produzir sonhos, instalando-se uma primeira rotação que irá desembocar num segundo movimento de análise. É um movimento de quarto de volta em sentido anti-horário, que instala o discurso do inconsciente, que é o do mestre. Então, ali no discurso do mestre, é o S1 em direção a S2, ao A e ao S barrado. Sempre nesse lugar onde está o S1, é sempre o agente, é aquele que produz o discurso. Tá? É o agente, deixa eu me lembrar daqui do... Não sei se aqui tem sim. É o agente, o outro, onde está o S2 ali no mestre, o Produção e a verdade. produção e a verdade. Produção e verdade, tá? Então, da esquerda em cima para a direita, é agente, outro, produção embaixo, no azinho que está no mestre, e verdade. Sendo Isso que é no sempre fixo. denominador, só um instantinho, no denominador, essa seta ela é disjuntiva, tem uma disjunção. Você não consegue, do A, alcançar efetivamente aquilo que está recalcado do lado esquerdo da barra, que é o S barrado. Aliás, em qualquer um deles. Sempre Sim. o que está embaixo tem essa seta com uma disjunção. Ah, sim. Mas eu Diferente só encontrei ilustração assim, sabia? Oi? Eu me lembro disso, mas eu só encontrei as ilustrações assim, Tudo bem, mas eu só estou com a te lembrando. seta. Sim, porque essa passagem não é assim, não é que ele circule assim, né? Ele faz esse movimento, mas não há ali uma, como eu vou dizer, uma finalização de algo. É isso, Tereza? Oi, Cadê? eu desliguei o microfone. Não, sim, sim, só que é isso que é importante. A verdade que está recalcada, ela Sim. nunca é alcançada plenamente, que é Ah, sim. diferente do que acontece no numerador. No numerador, de fato, o agente se dirige ao outro para uma produção que é adjunta da verdade dessa produção, entendeu? Por isso que a gente diz que a verdade é sempre não toda.
sim. Porque bom, enfim, vou deixar você falar, depois a gente conversa. É, isso tudo está lá na parte inicial que a gente decidiu pular, que aí isso está bem mais claro, assim, bem mais fácil de ver. Eu estou botando mais para que as pessoas possam visualizar aqui no movimento a partir do que eu estou falando. Então, neste momento, ele produz sonhos, instalando-se uma primeira rotação que irá desembocar num segundo movimento da análise. É um movimento de quarto de volta em sentido anti-horário que instala o discurso do inconsciente, que é o discurso do mestre. Do lado do agente, o significante unário, que é o S1. Isso tudo está lá descrito na parte inicial, que a gente vai ver em maio. Então, o S1 é o significante unário. O outro é convocado como saber. O outro, que aqui nesse caso é o S2, convocado como saber. Quanto aos significantes mestres, o próprio paciente começa a manobrá-los, começa a perceber sua eficácia e seu poder determinador. O analista começa a ser convocado como fonte de saber sobre o objeto A. Começa a ser solicitado como fonte de saber sobre o gozo. Instalado bastante rapidamente neste discurso, ele passa a se encarregar deste significante e produzir sonhos deste tipo. Certa vez ele sonha que há um grupo de licantropos e que ele tem que olhar fixamente para esses licantropos, quando na realidade atrás há uma garota para quem ele quer olhar. Então peço-lhe que me diga o que associa e me fala destes licantropos, uma mistura de homens e lobos. E me diz que com eles de nada adianta sua faixa preta de judô, nem sua inteligência 10, porque a única coisa que pode fazer para impedir que os licantropos avancem para cima dele é olhá-los. E efetivamente era disso que se tratava. Assinalo-lhe que alguma figura lhe exige que somente a ela dedique os olhares, somente a ela. E que aqui a inteligência e a esportividade, ou seja, seus atributos de excelência, ficam fora de jogo. Assinalo-lhe também que, para além dessa captura de olhares, as mulheres o esperam inutilmente, né? Havia ali essa mistura de homem e lobo, ele tinha que manter o olhar fixo para essa mistura de animal e gente, para que ele não se aproximasse, que nada adiantava todos os atributos esportivos dele, toda a força, toda a inteligência. Mas o que ele desejava estava atrás desse monstro, que era uma mulher, né? E a analista dá a deixa, né? Que ele precisava, né? Uma figura que lhe exige que somente a ela dedique os olhares. Este é o tipo de sonhos que começa a ter. Enquanto isso, se faz claro para ele que lhe custa muito decidir se seguirá sustentando que está tudo 10, ou se vai aceitar que a mãe está como que louca. Ele vacilará muito tempo porque ainda quer defender um status quo onde também obtinha muitos benefícios, né? Tem sempre isso, né? Perder o gozo custa caro, né? Então, assim, ele ali, diante dessa questão, manter tudo nota 10 e ele desfrutar desse lugar que a mãe o coloca, que é um lugar de sofrimento, também produz gozo. Não tendo que arriscar-se a estar enamorado por uma mulher, fazendo o jogo da mãe, Dom Juan, que anda por aí, mas depois é o bebê dela. Ele tampouco pagava o preço que um homem paga quando se namora de uma mulher. Enamorar-se, tanto em inglês, fall in love, como em francês, tomber amoureux, é dito como cair enamorado. Cair é castrar-se, e enamorar-se é castrar-se. Ao não enamorar-se, ele não concluía sua castração. Não concluindo sua castração, ficava muito angustiado, mas ao mesmo tempo defendia o duplo movimento. Por um lado, começava a reconhecer a feroz disjunção em que sua mãe o colocava,
Por outro, começava a se dar conta de que tão pouco lhe convinha muito levar até as últimas consequências todo o movimento da análise, porque ia ter que cair enamorado de alguém em algum momento. O discurso da análise vai prosseguindo, pode voltar. Ah, tá aí o slide. O discurso da análise vai prosseguindo até que ele vai se encarregando deste saber. Então, num dado momento, passa a priorizar o discurso universitário, que é um dos discursos necessários que o sujeito tem que frequentar. Então, universitário, ali no alto à direita, né? É o S2 como agente, o objeto A, o Azinho, na posição do outro, que é exatamente a falta, o sujeito barrado e o S1. É no decorrer do discurso universitário que o paciente começa a manobrar sua história, começa a saber fazer com seu saber inconsciente, começa a se encarregar por si mesmo do saber. O analista já não será chamado em posição de saber nem de significante mestre. O analista, enquanto o outro, agora é chamado em posição de objeto, né? Aí a posição ali do objeto A. Qualquer paciente necessita acumular uma boa dose de saber sobre sua história. Qualquer um, durante uma análise, necessita estar advertido de sua determinação edípica. Qualquer analisante necessita ter feito um percurso pela trama significante, haver podido tecer o que se chama a novela familiar, analisada, construída com redes e ordenamentos, com lógica, com deduções, com construções. Isto não é uma coisa desdenhável. O que se escuta com frequência e que me deixa muito intranquila, porque qualquer um que já conduziu uma análise sabe que é fundamental que o paciente esteja advertido e por conta de uma rede importante de saber. Claro que sem alcançar ainda o ponto verídico do saber. Momento em que se poderia modificar a eficácia desse saber no nível do gozo. Sobre sua vida, isso é fundamental. Neste período de acumulação, tensões do tipo dos licantropos analisados, vai se abrindo nele a possibilidade de começar a desentranhar as histórias tenebrosas que se passaram em sua casa quando seu irmão, um ano mais novo, levou uma namorada para uma visita formal. Numa casa de família da classe média alta, de pessoas que exercem uma profissão, a mãe começou a levar para feiticeiros a foto desta namorada, que foi meticulosamente furada. Espalhava um capim que teria supostos poderes. Tentava causar malefícios a esta jovem. Fica claro que na figura da outra, que um filho leva, havia um problema pesado que tocava num ponto evidentemente muito sensível e problemático da mãe. De resto, era uma casa normal, realmente nada patética, eram ricos, eram lindos. Mas a mãe deste rapaz, com ele e com seu filho caçula, não pôde suportar o que o segundo despertar sexual inflige a qualquer mamãe ou papai. Neste caso, sendo a mãe a protagonista essencial, que é o que no segundo despertar sexual renova-se, o não reintegrarás teu produto, quer dizer, no segundo despertar sexual, torna-se a entregar o filho à vida. Neste momento singular do outro sexo, assim como em outro momento se o leva ao jardim de infância e se o deixa aos cuidados da professora, no segundo despertar sexual entrega-se o filho ao outro sexo. Toda mãe sente a dor e a ruptura ao perder o seu ou a sua neném. E toda mãe, se há algo de seu saber inconsciente, ordenado segundo as leis do falo, e as coisas funcionam bem para ela, deixa-o ir, porque essa é a lei fálica da vida. É um dom que se faz, e quando se faz um dom, a vida retribui, como o antigo pote latte. Mas, claro, retribui depois de muito tempo, não imediatamente. E essa senhora queria, evidentemente, cobrar cash um montante de gozo que acreditava a vida lhe devia e que ela exigia de seus filhos. Pode tirar o slide por enquanto,
Neste momento de acumulação de saber, ele começa a se dar conta de coisas que estavam na cara dele, mas que ele não podia significar. Isso todo analisante, né? Acho que não tem outro caso. Começa a se dar conta do que estava na cara e a gente passa a ter vergonha, né? Com o que a gente percebe. Por exemplo, a guerra infernal que fizeram com seu irmão simplesmente porque tinha levado a namorada. Guerra espantosa só por ter levado a namorada. Foi uma guerra horrível que terminou com um episódio estranho que envolveu gravemente o nosso jovem. A mãe decretou que esta namorada era uma puta e decidiu que o melhor modo de fazer com que seu filho menor compreendesse isso seria fazê-la transar com seu filho maior. Então, este rapaz chegou efetivamente a transar com a namorada de seu irmão, violando o que se costuma chamar, graças a Lévi-Strauss, as leis elementares do parentesco, que estabelece que a namorada do irmão constitui-se como uma das mulheres do clã, sendo, portanto, proibida. Depois de transar com a moça, este rapaz sentindo sobre si o incômodo peso deste ato macabro, cometeu um ato de alta agressão muito comum entre adolescentes. Pegou uma gilete e cortou toda a pele do antebraço, mostrando na cena deste acting o quanto desejava retirar de cima do corpo algo que estava sobrando. E depois de fazer isso, chamou um sacerdote para abençoar a casa onde se produziu o coito indigno. Ocupo-me de assinalar-lhe que foi um pai que opera em nome de Deus que ele havia chamado. Quer dizer, a analista pontuou isso, né? Ele chamou o padre, né, que é um pai que opera em nome de Deus. É assim que começará mais adiante a ficar claro o porquê de sua pergunta angustiada acerca da existência de Deus. Neste tempo se perguntará onde estava o pai, o que se passava aí. Este tempo de acumulação de saber foi muito importante porque ele começou a se fazer dono de uma situação que antes passava por cima dele, sem que ele pudesse elaborá-la. Para elaborar, há que estar advertido e ter um saber sobre o que está acontecendo. Mas ainda uma enorme inércia de cair enamorado não cedia. E é precisamente neste momento que ele vai começar a se perguntar se eu gosto dele, analista. Se eu o olho. E vai começar a lançar uma série de questões totalmente referendadas no território transferencial. Por exemplo, por que tem de pagar quando decide não vir à sessão? Não é um paciente que inicia a análise com este tipo de questão. Não inicia o jogo de bilhar com isso. Quando ele está tratando de entrar no último ponto, pelo menos no primeiro passo da análise, que é o discurso analítico, quando o objeto A vem a ser o agente do discurso, bota ali o slide só para a gente ver uma tema do discurso do analista, Alexandre. Então, o discurso do analista, embaixo à direita, né? Então, quando ele começa a produzir, né? O objeto A começa a se colocar como agente do discurso, que é a última volta esperada, começa uma intensa reviravolta transferencial. Porque não aceitar perder o gozo, né? A resistência que se coloca aí. É típico isso acontecer quando a análise já não é somente da ordem do saber, quando o que está por vir é um corte libidinal. Neste caso, quando ele percebeu que teria que deixar de gozar de ser, de uma só vez, o homem que tem mulheres e o bebê da mamãe, né? Então, essa perda é uma perda que não era tão simples assim, né? Para ele seguir com o mesmo ímpeto. E ele não quer perder nada, ele quer ser tanto o homem que tem mulheres quanto o bebê de sua mamãe. Então, o que queria este rapaz? Queria ser um homem pleno, mas também um bebê com o qual sempre se esteja contente e se o aprove. Ele queria as duas coisas ao mesmo tempo e não podia se decidir por perder uma delas. Perda que é o preço de toda opção. Cada vez que ele vacilava na decisão,
decisão de arriscar, por exemplo, a enfrentar uma cara feia da mãe, sempre que ia cometer o ato de apresentar-se diante de sua mãe como uma garota, decidia retroceder e conservar sua neurose, ao invés de perder seus duvidosos privilégios. Às vezes, para um sujeito, a vida é colocada em termos do fumar ou não na frente do pai. Alguém ingenuamente poderia pensar que é uma coisa sem importância, mas o fundo da questão é a de atrever-se a mostrar ao outro os gozos do filho tornado adulto. Neste tipo de coisa sem importância, pode-se arriscar o destino de alguém. Este rapaz tinha que poder estar diante da mãe como uma mulher e dizer-lhe: apresento-lhe minha namorada. Isso que parece trivial, para ele se tornava inabordável. É nesse momento que ele me pergunta por que tem que pagar quando decide não vir. Assinalo-lhe que justamente sua liberdade de vir ou não vir, a liberdade e os benefícios de vir ou não vir, são adquiridos na medida em que paga por esse espaço que é o seu. Essa parte foi muito intensa porque para ele não se tratava em absoluto da falta de dinheiro. Na verdade, o dinheiro nesta casa tendia a sobrar. Mas este dinheiro das sessões, a que decidia não comparecer, era o deítico de um amor que para ele, por ser ele, exime-o de um pagamento que vale para qualquer outro. Então está demandando no território mesmo da transferência e num ponto do percurso em que o próprio analista ocupa como outro o lugar do objeto em que se aporta na cena, se o analista, tal como a mãe, permite sustentar a ideia louca de não perder nada nunca. Ele crê que isso é um sinal de amor, mas, por certo, a mãe lhe permite não perder nada nunca, como no conto do Chapeuzinho Vermelho, em que o lobo feroz afirma, para comê-lo melhor. Quando entrou na cena, o tema do pagamento, lembro de ter-lhe dito algo que é verdade, que seria mais fácil não cobrar-lhe e evitar toda essa dor de cabeça. Creio que ele realmente pôde perceber o quanto teria sido mais cômodo para mim evitar essa situação crítica, que, na verdade, trabalhar penosamente toda esta parte exigia do analista um autêntico cuidado do analisante. Ele pôde compreender que somente podia ser dono de algo, como de seu tempo, por exemplo, se pudesse desprender-se de algo em forma de pagamento legal. Isso teria que ser verificado na minha presença. Tinha que discuti-lo não com meu saber, mas com minha presença. A presença, claro, estabelecida não sem uma cena muito cuidadosamente montada pela analista. Foi uma etapa muito dura. Era um rapaz cientista, fazia cálculos infinitesimais, não era fácil discutir com ele. Isso foi discutido com a minha presença, não foi discutido com o saber e com os traços unários. Foi discutido com a minha presença porque minha análise e as análises que conduzi depois, mas fundamentalmente minha análise, fizeram-me saber que cada vez que paguei algo, me retornou sem que eu pudesse. Cada vez que paguei, algo me retornou sem que eu pudesse calcular nem quando nem como, e cada vez que quis evitar um pagamento que devia, não me retornou nada. E isso somente se sabe quando se vive a experiência no real. Esse rapaz tinha que pagar, evidentemente, que tinha que pagar, perdendo a mãe. Mas na transferência comigo, isso se encenava no enquadre analítico. A cena que eu montava para passar esse real era uma cena muito manobrada, uma cena muito pensada. Não foi uma cena qualquer. Um analista pensa em estratégia em que vai encenar a batalha transferencial. Neste momento, o paciente, como no célebre artigo de Freud sobre o amor de transferência, estava fazendo uma declaração de amor. Evidentemente, como se tratava de um homem extremamente jovem, não demandava como uma jovem paciente histérica Freud, o clássico casemo-nos e vamos a Veneza. Mas ainda assim era uma cena de amor, onde ele colocava à prova se tratava do modo materno de amor ou se era possível ser instalado outro. E isto, além do mais, era ressaltado pelo fato de que era parente de analistas e de que estava, portanto, bastante a par de certas regras, o que acentuava a demanda por um tratamento de exceção.
Quer dizer, estava me pedindo um pacto de amor, onde ele fosse transformado num bebê excepcional, ignorando num estilo profundamente neurótico o quanto se arriscava num nefasto pedido de compensação de sua suposta benfeitoria. É no meio desta batalha que ele tem um sonho que vou lhes contar. Eu estava numa garagem, ia para a garagem e entrava num carro azul. Subia no carro azul e o carro azul andava de marcha ré a toda velocidade. Eu tentava parar o carro com o freio, não adiantava. Com o câmbio, não adiantava. Com o freio de mão, não adiantava. Saía lançado para fora do carro e me tranquilizava. Pode tirar o slide, Alexandre. Fui ver como havia ficado o carro, que havia caído num poço, e o carro estava inteiro azul. Peço-lhe que associe e me conta que o azul é a cor favorita de sua mãe, que usa tudo azul, que decora tudo em azul, e me conta extensas associações, que comprou isto e aquilo em azul, uma colcha, etc. E o carro do sonho é um carro que sua mãe lhe dá no seu aniversário e é evidentemente azul. E me diz que esse carro é seu e é de sua mãe. Fato que ele mesmo reconhece que é raro. Confirmo-lhe que sim. Quer dizer, a mãe dá o carro, mas o carro é dele e dela, né? Continua ali o laço e o casamento. Confirmo-lhe que sim, que na verdade isso é muito raro. Diz-me que é um presente, mas que não é exatamente seu, dado que foi colocado no nome de sua mãe. Insisto dizendo que isso soa raro. Ele o admite. Continua dizendo que ele dirige muito bem e que não compreende toda essa cena onde perde o controle do carro. Então, posso interpretar que não é a mesma coisa ser um dar para trás e estar em mamãe, a seu lado, sem poder frear, como se ele e ela fossem uma coisa só. Fica impressionado e recorda que no sonho, ao sair do carro, ele se tranquilizou. Depois de trabalhar associativamente o sonho, aponto-lhe que está diante de um problema lógico. Se o carro cai, não pode permanecer intacto. E no sonho, o carro cai azul e permanece intacto. Se ele quer sair da mãe, não pode deixá-la inteira. Essa solução não é possível. Se ele sai de algo, não pode deixá-lo inteiro. E é neste sonho que ele começa pela primeira vez a entender o paradoxo no qual estava preso, que é o de querer sair da mãe, mas não lhe fazer falta, deixando-a inteira. Toda a sequência do sonho, com sua magistral demonstração do paradoxo desse rapaz, faz com que entenda pela primeira vez em sua vida a árdua questão do pagamento, assim como seu poder libertador. Neste sonho, então, está escrito o unário da mãe, ao seu lado, azulado, o azul da mãe, onde ela cifra o desejo de retenção. A significante unário, onde está o saber, e também a armadilha libidinal. Se alguém sai da mãe, então tem que entender que a mãe não pode permanecer inteira, que se há corte e separação, não se pode não pagar por isso. Talvez o leitor faça uma objeção quanto a nomear de unário um traço significante de retenção materna. Trata-se, no meu entender, de um traço unário na medida em que, uma vez lido, já foi separado da holófrase, onde se pode afirmar que no pretérito imperfeito estava, torna-se unário pelo fato mesmo de sua separação da holófrase no curso da análise. A interpretação deste sonho se dá dentro do discurso, em razão do qual fomos convocados para a reunião de hoje, ou seja, o ato analítico. Aí ela já está falando lá com o pessoal que está presente na apresentação. Com efeito, a interpretação deste sonho constitui o primeiro ato analítico, como tal, subsidiário do discurso do mesmo nome. É a partir de então que ele começa a poder se acalmar, extinguindo-se a paixão transferencial depois do trabalho analítico deste sonho, fazendo a última volta discursiva, que é a que culmina com a colocação em forma do discurso analítico. Então, ali, o discurso
analítico, né? O A é o sujeito aqui, o analisante, que é o que está na posição de, oh meu Deus, De agente outro, do está discurso, na posição de outro. não, o sujeito analisante é o E enunciador do discurso do analista aqui. Ele é você o está no agente. analítico, Hã? você está no discurso do analista. Isso, Ah, à tá, direita embaixo, né? entendi. Que é onde ele se colocou, né, fazendo a última volta discursiva, que é a que culmina Sim. com a colocação em forma do discurso analítico. Então, o A se dirige a O esse A é o agente, objetiva, porque o oi? que está em jogo aí, Ele se dirige ao sujeito dividido. isso, ele aí realmente pode apresentar sua divisão subjetiva, que foi o que você Exato. falou com o sonho. Exatamente isso, tá certo. E a produção, né, o S1, é, Mas o agente em A não é o lugar do analista? é o lugar do analista. Mas o Ela que está Não ela é o está falando, dizendo discurso do aqui, ó, analista? é o discurso do analista. Mas é a ela tá partir falando de da posição então. do sujeito, não é isso, Helena? Só deixa eu falar aqui o que Ah, está desculpa. dizendo na história, tá? Isso, A partir de então que ele, o analisante, começa a poder se acalmar, extinguindo-se a paixão transferencial depois do trabalho analítico deste sonho, isso, fazendo a última volta discursiva, que é a que culmina com a colocação em forma do discurso analítico. O que isso. faz o fim de uma análise? O analisante, O positivo, fim de uma análise. O só que analisante aqui se coloca Só que o aqui, logo em analista. seguida, ela vai falar que não é o final de uma análise devido à pouca idade dele, que ele terá que, quer dizer, ele conclui uma análise desse período de vida dele, né? Mas em nenhum lugar eu vi que o Lacan fez referência à idade em relação ao final de análise. Não quer dizer que isso não seja uma questão que eu nunca tinha ouvido falar, Sim, porque ela fala disso, o desde, que o- desde o momento que você falou dele ocupando esse lugar de o discurso do analista, me fez questão, porque esse é o lugar que o analista tem que segurar na mão. O Lacan diz: segura com a mão direita e saculeja com a esquerda, ou ao contrário. Enfim, mas, Entretanto, uma mas o análise discurso do frequenta analista, os o 4 ato pontos. analítico, ele só se dá diante do discurso do analista. Então, o analista tem que estar nessa posição aqui de agente para que o ato se dê. Mas estamos pós-ato, quando o analisante pode se colocar naquele lugar de quem está na posição discursiva do analista. Pode tirar, Alexandre, para a gente poder sim, falar. mas aí é final de análise. É Quando se dá final de o ato análise, mas é analítica, disso que ela está falando aqui. Aí, é, aqui, eu vou ler mais um pouco. O Ela A está está ali falando como mas agente. quando, Helena, quando se dá Eu tenho esse uma ato, pergunta, hein? Espera só um esse pouquinho. ato, Vamos organizar, esse só um ato, pouquinho. enquanto Deixa eu final de terminar análise. só. Espera aí, só um pouquinho. Nós estamos com o horário 19h15. A gente tem 15 minutos. Deixa eu só terminar, porque aí todo mundo vai poder falar, né? O A está ali como agente, não mais como objeto de gozo, mas como um objeto que, em razão da sua perda e de seu pagamento, não é um objeto de retenção numa fixação de gozo, e sim um objeto esvaziado de substância, que causa um movimento desejante. Como fica claro no discurso analítico, se alcança outra posição frente ao real. E aqui se pode observar no que a operação da psicanálise, em seu singularíssimo apoio no real, diferencia-se da religião. Um religioso teria dito: Deus quis assim. É tua mãe. Ela é assim. Por alguma razão será assim. O tratamento religioso do real o transforma num destino e pede ao sujeito uma paciente obediência a esse destino. Tem um ponto aqui que ela vai falar mais adiante. Ela fala, entra um outro tópico aqui daqui a pouco, o discurso do analista e as consequências do ato que propicia. Isso tudo a gente vai seguir mais adiante. Só deixa eu ver isso aqui. Esta mãe que olhava, né?
precisava imperiosamente dele ao seu lado e lhe enchia os tímpanos de palavras. Fez com que este rapaz hoje, digo isso porque hoje ele veio me ver e está muito bem, se tornasse músico. Quer dizer, fez do que era a voz esmagadora do destino da mãe, música, e é um bom músico. Mas mais adiante ela fala que é possível que ele precise fazer outra etapa de análise, porque ele é muito jovem. Ela diz isso, né? Eu acho também que, às vezes, isso aqui pode ter sido algo que ele conseguiu elaborar de alguma maneira, tocar no que é a questão desejante, se direcionar na vida por criar coisas, fazer coisas, viver, se movimentar, e talvez ele não necessite nunca mais voltar. Mas a gente não sabe. O certo é que ela fala que ela acredita que sim, que ele teria que voltar. Eu vejo o seguinte na minha própria análise. Eu percebo o fim não como um ponto final, principalmente porque eu estou nessa função de psicanalista, que eu provavelmente terei que voltar outras vezes, não sei se para o mesmo analista ou não, né? Mas a gente nunca sabe, eu também não posso dizer o que vai acontecer, nem a respeito de mim mesmo, o que dirá de um analisante, né? Então vamos lá, pode falar. Vamos levantar a mãozinha aí. Então, a Tereza Meloni, que já estava falando, pode falar, Tereza. Eu levantei primeiro. Ah, então Opa! tá. Vai, fala. Fala, desculpe, não vi, porque eu Assim, estava com a tela aqui Helena, na frente, eu estava com. estou até nervosa aqui, porque assim, você trouxe muitas questões. Sim. Muitas. Você falou, eu sei que você queria falar do ato analítico, mas você falou também da transferência, da questão do pagamento, do que é ser um homem, da sexuação. E aí, a pergunta que eu vou fazer agora tem a ver com a sua fala de alguns minutos atrás. Eu nunca tinha pensado nisso, é até óbvio, mas talvez eu esteja errada. Você falou assim, que namorar-se é castrar-se, né? Então, deixar a mãe para poder ter outras mulheres. Eu entendi assim. E aí, essa operação, ela acontece para que o sujeito se sexue, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando assim, que como é muito comum a gente ouvir na clínica, os homens agarrados a essa questão com a mãe, muito facilmente eles fazem da parceira uma mãe, né? Colocam nesse lugar. Por quê, né? Estou pensando, por quê? Porque, afinal, ele já tem ali registrado, de alguma forma, de que para ter as outras mulheres, eles têm que deixar a mãe. E aí eles casam e fazem da mulher uma mãe. É esquisito, né? E aí eu pensei assim, gente, será que a monogamia traz essa ideia ou esse registro, né, de que ao possuir uma, não se pode mais ter as outras, né? Ou seja, por isso que se coloca essa uma parceira no lugar da mãe. Deu para entender o que eu estou falando? É, A é primeira difícil. vez que isso me veio, porque isso é comum da gente ouvir, né? Depois de um tempo do casamento, o cara bota a esposa no lugar da mãe, às vezes a esposa bota o cara no lugar do pai. E está registrado, né, na sexuação de que alguma coisa ali está barrada, né? Por que há esse retorno, sabe? Será que é a monogamia que faz isso, né? Eu não Não sei sei, se eu né? me fiz Eu acho entender, que, gente. pois é, eu acho muito difícil responder isso, né? Saber alguma coisa sobre isso, porque, assim, eu acho que é muito de cada um também, o que cada um pode fazer com essa monogamia, o que cada um pode fazer com a sua relação. Uma coisa é É, certa, quando você ama, você já perde alguma coisa, né? Porque você vai topar com a falta do outro e com a sua, porque ela vai, a falta vai aparecer mais ainda, né? Preciso você saber que você não tem essa completude, que não é tudo, e que você não está largando a mãe para pegar outra mãe ou outro pai ou outra coisa qualquer. Eu estou Eu falando de uma coisa inconsciente, né, Helena? Porque Pois se é, há mas uma o operação mínimo, da sexuação onde você deixa a mãe para ter as outras, quando você Você casa, você deixa a passa a mãe, ter uma. você recorta um traço dela
que você busca na mulher que você elege. E não vamos Sim. esquecer que objeto de amor é distinto de objeto de desejo. Isso, que bom, que bom. Aham. E tem Mas vocês objeto de entenderam a lógica que eu amor quis ainda. trazer? Parece Ainda que, parece que para alguns homens, né, ao se casar, se coloca essa mulher, uma no lugar da mãe. Por isso que eu perguntei da monogamia, né? Não se pode ter as outras. eu Não posso é bem falar? assim que funciona, né? Mas, Você enfim, pode foi o que ter me todas veio. as outras na mesma mulher, se ela Isso, te permitir. isso. Aham. Eu posso falar? Acho que estava depois de você, né, Renata? Sou eu. Obrigada. Eu fui... Ah, ainda é você? Desculpe. Vai, desculpe, eu não vi. Natália, de fato, agora rapidinho, você falando isso, não é incomum comparecer na clínica que, após a parentalidade, a conjugalidade parece que muda, parece que, de fato, o desejo ao se satisfazer na parentalidade é deslocado mesmo. E muitos casais se encontram nesse desafio, né? Você trouxe do homem, talvez, para ir por um discurso vigente, mais heteronormativo, que envolve esse machismo estrutural, que aí coloca muito, talvez, do homem do homem interditado em relação Muito a mãe. moderno, Do do mulher é mulher. ótimo. Já andei falando por aí em alguns cartéis sobre isso de mim, enfim. E aí, é, mas a. Mas, Helena, você me trouxe duas coisas que têm acontecido hoje. Eu tenho pensado sobre a situação transferencial hoje. Primeiro que seu relato de caso assim, foi muito bacana, assim. E aí eu fico pensando que hoje, desde a música do Cazuza, né? Vou pagar a conta do analista para nunca mais saber quem sou. E como hoje, pelo menos assim, na minha clínica, vencido já a entrevista e essa dinâmica do paga ou não paga, e talvez indo por aí, como algumas pessoas também, e aí eu entendo que já numa transferência estabelecida, de fato, simplesmente pagam para não falar. Uhum. E às vezes eu ter que perguntar: você está pagando para não falar mesmo? Entendeu? Porque às vezes a pessoa paga a sessão e já avisa que não vem, mas paga. Entende? Hoje eu não vou e deixa pago. É impressionante, isso tem acontecido. E aí eu tenho, enfim, eu tenho me perguntado sobre isso. Dado já, depois que passa já, né, essas entrevistas, as primeiras faltas, paga ou não paga por aquela falta, e se estabelece a transferência, e isso também às vezes começa a acontecer. A pessoa de fato paga para não falar. E você trouxe uma coisa interessante também do ato A analítico. pessoa paga para não perder, né? É, para não falar, não perder, mas ela sabe que logo, logo vai falar de novo, mas deixa registrado, né? Porque ela perde ao pagar. Ela Ela faz perde o questão de. dinheiro, né? Não é só também, ela faz questão de pagar nesse. E não é mais. E aí eu estou falando de situações de clínica, de pessoas distintas, nem é uma pessoa, como algo que de um ano e pouco para cá, pelo menos na minha clínica, tem acontecido com pessoas bem distintas. Então, eu tenho pensado assim nisso que tem se apresentado hoje na situação transferencial. E outra coisa que você trouxe que eu achei muito bacana, o ato analítico, o Lacan, estou lendo o seminário lá com Tereza e mais alguns, Tereza Nazar, e aí o Lacan diz que o ato analítico não é necessariamente um ato, não é a interpretação, não é um conjunto. É esse Uhum. conjunto da situação transferencial, e aí ele vem dizer também que, diferente do analista de data, que acredita ao analista o ato analítico somente, Uhum. numa leitura do ato analítico lacaniano, o ato analítico ele não é sem o analisando, Ele é é entre os dois, junto, é É. entre os junto, dois. é É, junto.
E Isso. E uma coisa curiosa, assim, que eu fiquei muito impressionada dela conseguir ter captado o ato analítico, porque é muito difícil, né? Coisa recente na minha clínica, ocorreu o ato, e assim, depois que ocorreu, é que me deu assim, aconteceu ali, eu não sei relatar nada. Assim, eu Sim. Mas sei que houve essa é a ali. característica do ato analítico, Pois provocar é. horror no analista. Pois é uma coisa que eu não tenho ideia, eu não sei o que eu disse, só que simplesmente assim, não foi. Normalmente na clínica, muitas vezes, porque o ato analítico não dá pinta o tempo todo, né? Você pensa um pouco, né, naquela estratégia, você já conversou com o seu supervisor, né? Tem algumas coisas ali que você vai ter que cavucar de uma certa maneira, então tem um trabalho ali. E na hora do ato analítico, não. Houve alguma coisa e eu falei alguma coisa, e assim, aquilo provocou um movimento tal que caminhou o discurso e eu só pude apreender o resultado disso com um desconforto muito grande. E você cai do lugar do analista. No Pois ato é. analítico, o analista cai do lugar. Tá na E é assim, completamente evanescente. Eu fico admirada que ela tenha conseguido relatar isso, mas E eu não posso falar da minha experiência como algo que todo mundo vai ter, né? o último comentário ainda sobre o caso, no livro Fracassos da Fantasia, que é de uma argentina, eu esqueci agora, bem no começo. É dela, é da Silvia Amigo. É da É, Silvia Amigo, tá, dela tinha É dela mesmo. perdido mesmo. isso. Ela traz essa questão do presente, ela traz uma tradição do presente que, em determinada cultura, um presente só é verdadeiro se ele portar algo seu. E sempre tem aquela música do Ira aqui também, que fala assim, aquilo que você dá é seu mesmo. E eu sempre associei a isso. Aí você falou do carro, né? Que foi um presente da mãe. Enfim, não pude deixar de associar que é de um e de outro mesmo. Que bom que é da mãe também, nesse sentido. Achei importante lembrar disso. Obrigado. Mas será que é importante nesse caso ser da mãe também, né? Porque era isso, a mãe não quer sair daquele lugar, né? Não tem como não ser, eu penso, sabe, Helena? Porque senão não seria um presente verdadeiro também. O verdadeiro presente que você só dá aquilo que é seu. A questão é o uso que o sujeito faz do que ele Sim, Pois sim. é, Sim, sim. né? E diante de uma relação que já é toda estabelecida assim, a gente não pode ficar muito tranquilo, achando que esse presente tem e tal, outras questões aí, porque assim, legal, ela deu um carro, não, mas é da menor importância que está no nome da mãe, ela deu para ele. Mas toda a situação leva a esse ponto ser também muito, muito crítico, né? É um ponto crítico, não é um ponto simples. Gente, sou eu agora? Sim, Eu queria acho. aproveitar esse gancho. Primeiro, Helena, quero dizer que foi um caso riquíssimo, riquíssimo, que eu acho que dá discussão para o Maravilhoso. ano inteiro. Segundo, eu Sim. acho que você fez um trabalho para fazer um link com os discursos até o ato analítico, bastante cuidadoso também. Agora, você falou, ela, enfim, recortou um significante precioso, que é o assulado. Em espanhol, a seu lado, a gente fala assulado. E cor azul, a gente Azulado. também fala azulado. É a mesma entonação. Então, É verdade. é evidente que aí eu vou discordar um pouco do meu colega Felipe ali, que é verdade que quando você dá algo de seu, mas a gente tem que lembrar que há que abrir mão. Quando Lacan diz, amar é dar o que não se tem. O que você dá de algo de seu? Você dá a sua perda, você dá a sua divisão, né? E Uhum. realmente esse significante diz tudo. Era um carro azulado que, na verdade, estava assulado, a questão da mãe, né? Bom, Assado e assolado.
Eu queria lembrar, aí era mais nos comentários, quer dizer, teve vários comentários desde a sua apresentação, e eu quero pegar algumas coisas dos comentários, que a gente não pode. Eu gostei muito quando você respondeu para a Natália que você não podia dizer se era uma questão da monogamia, porque a gente não pode tratar a questão como é para todos. Né? A Natália trazia, e eu concordo com ela, é muito comum que na nossa clínica venha essa história, depois da parentalidade, então é muito comum vir essa questão de a mulher cai e fica só a mãe. Né? E a gente tem que ver que mulher e mãe são dois significantes, mulher e mãe são coisas diferentes, né? Mas a questão da monogamia, como a Tereza Nazar falou, é como o sujeito lida com isso, porque é um significante, mãe. O tempo todo que a gente está ouvindo mãe, 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 o pai, onde está o pai, a gente tem que ver que isso é da ordem do significante. Isso é muito difícil. Eu acho que eu também não faço isso assim, né, com facilidade, porque a gente tomar aquilo que está escutando sem o conteúdo, o peso da historinha, é realmente muito, 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 muito difícil. No final, ela responde, né, um pouco da questão que eu coloquei lá no início, quando fala de traços minêmicos da mãe. Se mãe é significante, traço minêmico, né, é a materialidade daquilo que vai se constituir como objeto e tal. Eu, mesmo depois, no final, quando ela diz, vocês vão achar estranho eu falar traço minêmico da mãe, eu continuo achando estranho, ela não me convenceu. Eu acho que para mim, incompreensível falar que o traço minêmico é da mãe ou é do pai, porque ele é a marca significante, né? A questão do dinheiro, engraçado, no início, ela diz isso, no início ele não questiona pagar quando ele falta, né? Quando ele diz que não vem. Depois, sim, em algum momento ela diz, ele agora é um profissional, trabalha com isso, trabalha com aquilo. Me parece que a questão, assim, o que me ocorreu era questionar dinheiro de quem? De que dinheiro era esse que ele estava dizendo que não pagava, agora que no início da análise ele pagava. Então, já era, me parece, um outro dinheiro nesse momento. Eu acho que isso, cada analista, é lógico que lida com o caso de uma maneira inteiramente particular. Eu não estou dizendo que ela estava errada, mas me faltou, pelo menos me veio, né, de trabalhar essa questão, que dinheiro era esse que ele não queria perder agora, né? Talvez isso tenha sido uma conquista para ele, né? Dizer que, olha, não quero pagar. Mas pode ser também, porque eu entendo mais que ele foi visitá-la agora, tinha sido nesse dia, pelo que eu entendi, no dia dessa apresentação, ou recentemente, e que ele está trabalhando como músico, ele tomou... Isso, o dinheiro Mas agora é dele. não Entendeu? agora, Porque mas está muito o tarde. tempo que ela está falando é ainda no tempo que ele esteve lá em análise com ela, e que ele ainda ia estudar, e ainda ia cursar uma universidade, que ele queria na Sim, eu universidade percebi descobrir provar que Deus não existe. Eu percebi Agora isso, está eu percebi avançada, isso. eu queria Então, assim, fazer é difícil a gente então. situar, só um pouquinho, é difícil a gente situar que ele já estava com o dinheiro dele, né? A gente não sabe quanto tempo ele ficou em análise. Pois é difícil situar, até porque não quer dizer que ele estava ganhando dinheiro. Porque você pode ganhar dinheiro e não achar que o dinheiro é seu. Obrigada, eu acho que era isso que eu queria. Tem outras questões, mas não dá para Gente, falar. Ainda ó, dá só para tempo? lembrar, já Posso são falar mais de só fazer só uma 7h30. observação A que eu gente tem gostaria? um outro grupo, É às Só um mais 19h30, ainda. Flávia, deixa Flávia. só eu fazer uma observação. 19h30, Estou é. esperando. Olha Tá. só, eu até baixei a mão. 36 já. Não, só Fala. fazer uma observação a respeito dessa questão do dar, o que se dá, o que não se dá. Se amar é dar, o que não se tem, o que não se tem? O que não se tem é o gozo. O amor é perda de gozo, né? Sim. Tendo amar é dar o que não se tem, exatamente porque o gozo é pura perda. Por isso que ali no denominador de todos os discursos, você tem, ao invés de uma seta contínua, o que você tem é um corte.
Isso. Disjunção. Essa disjunção, ela significa justamente uma perda, Uma impotência. uma impossibilidade, não é impotência, Possibilidade. é uma Possibilidade. impossibilidade. Lá embaixo, o que você tem é a impossibilidade de você, a partir do produto, chegar a uma verdade absoluta. Possibilidade lógica. Exatamente. Só isso que eu queria falar. Tá, Eu não gente, sei se olha ainda só. temos tempo para eu dar só uma faladinha. Por que a gente não faz uma outra discussão desse caso? É tão rico, gente. Não, esse caso dá muito pano para manga, Não, eu né? só queria Então, assim, colocar o que ah, desde o início me pareceu, embora a analista dizia que ele não trazia para análise a sua divisão de sujeito, porém, quando ele fala que se questiona quanto à existência ou não de Deus, eu acho que ele já está trazendo essa divisão e esse pedido, né? Ele já se apresenta como alguém que, com a certeza abalada, embora Isso. mostrasse uma família perfeita, tudo maravilhoso, ele excelente em tudo, mas Verdade. esse Deus entra no lugar do inconsciente, né? Há um não saber que aparecia ali, que o convocava a procurar análise. E eu achei excelente também a tua colocação e apresentando o giro dos discursos, que de fato isso vai acontecendo numa análise, né? Isso. Pois E, é, eu então, achei esse caso assim maravilhoso, eu exatamente por gostei isso, porque muito. ilustra, né? O que eu estou trabalhando aqui é como é que acontece esse momento que produz o ato analítico, etc., juntando essas três coisas: o discurso, é, o ato analítico e o desejo do psicanalista. A gente vai trabalhando aos poucos. Só uma coisa, 14 de maio, próximo encontro, eu vou falar sobre os impossíveis, governar, educar e analisar, muito rapidamente, porque isso entra em tudo, né? O semblante de objeto A, e vamos entrar mais um pouco nesse funcionamento dos quatro discursos, Ok. um pouco mais teórico do que dessa vez. Muito bom, Muito muito lindo. bom. Muito bom, muito Tá bom. Muito bom, muito bom. Parabéns. Beijos, obrigada. Vamos agora aos Beijo. meninos aí, Fernando e